hoje, através de uma investigação forense, você consegue obter dados apagados, sejam e-mails, mensagens instantâneas, fotos, vídeos, e com a extração desses dados, utilizando algumas soluções, você consegue estar analisando esses dados até ter a definição de fato de uma investigação forense. E sobre o trabalho de perícia forense digital atualmente praticado aqui no Brasil, eu converso agora com Marcelo Comitê, que é diretor-geral da Cellebrite. Que tipo de dados podem ser obtidos apenas num celular? Lu, a demanda por esse tipo de investigação tem crescido a cada dia. Não sei se é uma boa ou uma má notícia, mas é a realidade que vivemos aqui no Brasil. E hoje, através de uma investigação forense, você consegue obter dados apagados, sejam e-mails, mensagens instantâneas, fotos, vídeos, e com a extração desses dados, utilizando algumas soluções, você consegue estar analisando esses dados até ter a definição de fato de uma investigação forense, o que vai ajudar as forças de lei a tomar algumas atitudes aí em busca do culpado, enfim, do melhor caminho a ser tomado. Uma revolução, isso permitiu muitas prisões, muitas condenações, dados de um celular que às vezes a pessoa subestima, né, a possibilidade de investigação sobre isso, né, e troca muita informação. O que o software faz? Como ele separa cada tipo de informação? Isso foi uma grande surpresa. A extração de dados forense, ela permite, as pessoas elas imaginam que uma vez que você delete, que você apague as informações do celular, apagou. E na verdade não, porque as informações nessas memórias flashes, como são chamadas, elas são subscritas. Então elas ficam uma informação em cima da outra. E é uma surpresa quando se descobre que existem soluções no mercado que proporcionam ir lá na primeira informação e extraí-las. É uma solução que te permite, através de hardware e software, extrair dados, e com essa extração de dados, você consegue analisar de inúmeras formas. Como eu falei no início, desde uma simples análise de uma mensagem trocada entre uma pessoa e outra, deletada ou não, até a localização. Você consegue certificar que a pessoa estava naquele dado momento, naquele local específico, e com isso permite que você de fato consiga validar ou não um depoimento, um crime, enfim, seja uma investigação, seja ela qual for. Agora, toda essa possibilidade pode ser usada para o bem, para a investigação, mas também tem um outro lado, né? E como é que está a nossa legislação com relação a isso? Sim, eu estou com um ponto muito importante. A gente espera que seja utilizado para o bem, mas existe o outro lado. É muito difícil de responder a sua pergunta de uma forma muito clara, porque as forças de lei hoje, em geral, no mundo inteiro e aqui no Brasil, elas têm cada vez mais se equipado, eles buscam estar à frente do que tem de melhor tecnologia de ponta. Só que essa mesma tecnologia pode sim cair na mão de pessoas que vão estar utilizando isso de forma errada, de forma que venha prejudicar. Infelizmente, não existe uma barreira, uma restrição para a obtenção dessa solução. Existe sim o uso correto ou incorreto, as permissões e não permissões. E é isso que eu acho que deveria ser mais explorado e trabalhado um pouco melhor junto à legislação brasileira e os players das principais empresas que trabalham nesse mercado. Dentre as pessoas que usam essa ferramenta para investigação, há uma capacitação? Como é feito isso? Outra coisa, antes, quando se usava o grampo telefônico para investigação, havia uma autorização do juiz para isso. Também ocorre com investigação com dados de celular?
Bem, respondendo a primeira pergunta em relação a treinamento. Sim, existem treinamentos para que os investigadores tenham condições e capacitação, entendimento pleno da solução, para que eles possam extrair ao máximo possível da ferramenta, obtendo melhor segurança e acuracidade das informações. Isso é uma grande oportunidade ainda de negócios no Brasil, mas já existem algumas opções. E alguns players estão trabalhando para que isso amplie, para que a gente tenha cada vez mais capacitações, treinamentos locais, enfim, e apoie as forças de lei nesse sentido. E precisa de autorização do juiz? As forças de lei, o processo permanece o mesmo, né? A Polícia Federal, enfim, entre outras forças de lei, sim, eles precisam de um mandato, entendo eu, para que eles possam ter acesso a um bem que seja de propriedade sua, ou minha, ou de qualquer empresa. Então, eu acredito que o procedimento seja o mesmo, e uma vez que eles obtenham o poder de manusear esse maquinário, o telefone celular, propriamente dito, o smartphone, aí o processo e a obtenção das informações é ilimitada. As empresas estão mais preocupadas diante dessa possibilidade com o uso de aparelhos por parte de executivos? Como é que está essa demanda? Sem sombra de dúvida, sim. E muitas dessas empresas têm procurado obter mais informações de que tipo de solução que existe, até onde vai essa extração de dados. O que é uma extração de dados forenses? Até onde vai isso? Sem sombra de dúvida. E não só a empresa, mas muitos executivos e pessoas físicas também. Isso possibilita também a geração de negócios, não só o lado da investigação. Como é que essa ferramenta está sendo usada no varejo, por exemplo? É muito interessante a sua pergunta, porque a gente sai de uma esfera completamente diferente e traz uma solução muito interessante. Hoje o varejo tem em busca inúmeras soluções de agregar valor ao ponto de venda, em proporcionar uma solução, uma nova tecnologia para o cliente final. E hoje tem uma demanda muito grande de transferência de dados. Só que essa transferência de dados, quando a gente fala de uma plataforma para outra, ou de um celular para outro, ótimo, eu estou com o meu celular novo, eu tenho as minhas informações lá. E como fica o meu celular antigo? Aonde que estão essas informações? Eu vou apenas deletar ou dar um reset de fábrica, que é muito utilizado no mercado varejo, e vou guardar esse aparelho, vou entregar para o ponto de venda para que ele possa revender? Então fica um ponto de atenção. Para quem vai ser comercializado esse aparelho? Qual vai ser o destino final desse aparelho que era meu e que tinham todas as minhas informações? Então existe uma preocupação, sim, do varejista, do usuário final, em que qualquer tipo de movimentação com o celular, de fato, se tenha um wipe forense, que de fato as informações elas sejam deletadas a um nível que não permita qualquer tipo de extração. Então, a sua empresa está recebendo demanda não só por parte de investigadores, né, de organismos governamentais, mas também de varejo para uso e até possivelmente a comercialização, ter um mercado de celulares usados, desenvolver isso no Brasil? Exatamente. Esse é um mercado novo no Brasil, é um mercado bastante explorado nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil está chegando agora. E sim, a ideia é exatamente essa, é ter uma solução no ponto de venda que facilite o negócio nos dois lados, tanto do lado do usuário final como da empresa, né, em quem está provendo o serviço, que agregue valor à empresa, de uma simples transferência de dados e depois a segurança de que o equipamento que vai ser comercializado como um aparelho usado, ele de fato tenha os dados de 100% seguros deletados. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade, até a próxima. Até a próxima. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascope TV.